Galera, tranquilaço, tudo bom com vocês? Vamos praticar um pouquinho então aquela nossa aula anterior sobre a classificação dos ácidos. Vamos fazer alguns exercícios específicos sobre essa classificação, o que tem de importante para a classificação, que eu quero na próxima aula apresentar para vocês as regras básicas de nomenclatura. Como é que eu faço para dar nome para os ácidos? Tranquilo? Vamos lá então? Já peguem a apostila, vai estar a página da apostila ali, vocês já vão localizar na apostila a página ou no livro de atividades, no famoso LA, livro de atividades, localizem a página e a gente vai fazer então os exercícios relativos à classificação dos ácidos. Hora de estudo, página 38. Sobre os compostos, deixa eu colocar aqui do lado, HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3. Nós vamos ver na próxima aula, mas eu estou diante dos ácidos clorídrico, sulfúrico, bórico e carbônico. Alternativa 01. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. Eles são ácidos? O que acontece? Como é que eu faço a forma genérica de um ácido? Eu escrevo HX. O que acontece quando eu coloco um ácido em água? A água vai ionizá-lo, originando íons livres, H+, mais um ânion qualquer. Tá? Então, alternativa 01, todos eles sofrem ionização quando em água. Certo, originando íons livres. Correta a número 1. Número 2, segundo Arrhenius, todos são ácidos porque quando colocados em meio aquoso, originam como cátion íons H+. Acabei de colocar aqui em cima, ó. Todos eles. Eu vejo pela fórmula mais fácil, né? Como é que vê pela fórmula que são ácidos? Porque eles estão todos começando com H. E eu já sei, então, que quando eu colocá-los em água, segundo Arrhenius, eles vão liberar como único cátion o íon H+. Correta a número 2 também. Também está correta a 2. Número 3, todos são compostos moleculares. Lembra? Composto molecular é aquele composto formado por ligação covalente. Todos os ácidos são covalentes, ou seja, todos os ácidos formam compostos moleculares. Alternativa 3 também está certa. De acordo com o grau de ionização, com alfa, HCl e H2SO4 são ácidos fortes. Vamos fazer ácido por ácido. HCl, eu pedi que vocês decorassem. Tem 3 hidrácidos fortes. HCl, HBr e HI. Então, HCl é um ácido forte. Os outros 3, eles são oxiácidos. Então, você vai pegar o O e diminuir do H, e se o resultado der 2, ele é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Pega o ácido sulfúrico, 4, vou botar aqui embaixo, né? 2 ou mais é forte, 1 ele é moderado, e 0 ele vai ser o quê? Fraco. Pega o ácido sulfúrico, O é 4, H é 2, 4 menos 2 dá 2, ele é um ácido forte. Pega o ácido fosfórico, 3 menos 3 vai dar 0. Então, ele é um ácido fraco. Ácido carbônico, eu vou escrever aqui com letra maior, ó, H2CO3. Se você for usar o macete para esse ácido, você vai fazer o quê? Você vai pegar 3 e vai descontar do 2 e o resultado dá 1. Dando 1, ele é um ácido o quê? Moderado. Porém, o ácido carbônico ele é uma exceção. Ele é um ácido que se decompõe muito facilmente em gás carbônico e água. Então, mesmo o macete dando 1, esse aqui também é um ácido que? Fraco. Então, a alternativa 4 dizia o quê? De acordo com alfa, HCl e ácido sulfúrico são ácidos fortes.
Eu não tenho alfa ali, né? Mas eu consigo usar o macete e consigo dizer que o HCl e o H2SO4 são ácidos fortes. Os compostos H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica. Lembra que eu falei? Isso é um eletrólito, ou seja, são soluções que conduzem corrente elétrica. Elas vão conduzir corrente elétrica quanto mais íons estiverem presentes na solução. E para ter bastante íon, eu preciso que o eletrólito seja forte. Para ter bastante íons, eu preciso que o ácido que eu tenha colocado e misturado com água seja um ácido forte. E a gente viu que o H3PO3 e o H2CO3 são ácidos fracos. Então, são soluções com baixa condutividade elétrica. Inclusive, essa é uma das maneiras de você identificar a presença da quantidade de íons em solução é através da capacidade que a solução tem de conduzir corrente elétrica. Então, estavam corretas as alternativas 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, letra E. Fechou? É isso aí? 1, 2, 3 e 4, letra E. Hora de estudo, página 38. A força de um ácido é medida pelo seu grau de ionização alfa, ou seja, a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Então, o alfa matematicamente é o quê? É o número de moléculas que se ionizaram pelo número de moléculas que não se ionizaram. Ou seja, do número total de moléculas que você misturou com a água, é o número de moléculas que realmente se separaram em H+, mais alguma coisa menos. Em qual das soluções da mesma concentração, ou seja, com a mesma quantidade e na mesma temperatura, a lâmpada do esquema terá maior brilho? Eu quero que essa lâmpada aqui ela vai acender. Eu quero saber em qual delas vou ter o maior brilho. Eu vou ter o maior brilho naquele eletrólito que for o quê? O mais forte. Por quê? Porque o mais forte leva à liberação de maior quantidade de íons. Vamos ver todos ali do lado e vocês vão dizer se ele é forte, moderado ou fraco. HF, ácido fluorídrico, lembra? Forte. HCl, HBr e HI. HF, ele é um ácido moderado. HNO3, ácido nítrico, eu pego 3 e diminuo do 1 que tem aqui, vai dar 2. 2, ele é um ácido forte. Ácido fosfórico, eu pego 4 e diminuo do 3, o resultado dá 1. Ele vai ser um ácido o quê? Ele vai ser um ácido moderado. H2S, não tem oxigênio, então não posso fazer aquele macetezinho do O menos H. Então, HCl, HBr e HI são fortes. HF é moderado. Todos os outros hidrácidos serão, então, o quê? Fracos. H4SiO4, ácido silícico, 4 menos 4 vai dar 0. Então, ele é um ácido que fraco. A pergunta foi qual desses misturado com a lâmpada vai acendê-la de maneira mais intensa? Qual que vai deixar a lâmpada brilhando mais? Ora, Ademir, vai brilhar mais aquele ácido que for o quê? Mais forte. O primeiro é moderado, o terceiro é moderado, aqui é fraco, fraco. Ácido forte é apenas o ácido nítrico, HNO3. Sendo mais forte, vai ser o eletrólito mais forte, vai ser o que vai causar mais intensidade de brilho luminoso na lâmpada. Hora de estudo, página 38. Sabendo que o grau de ionização do ácido clorídrico do HCl, que a gente já sabe que é um ácido forte, é de 0,9. A gente sabe que matematicamente 0,9 corresponde a 90%. Quantas moléculas se ionizam ao serem adicionadas 400 moléculas de HCl em água? Pessoal, se 400 é o total e 90% se ioniza, que é o alfa dele, você vai achar 90% de 400. Você pode fazer 400
é o total de moléculas. Eu sei que desse 400, 90% vão se ionizar. Isso representa X moléculas. X é igual ao quê? 90 vezes 400 dividido por 100. Eu corto aqui com aqui, fica 4 vezes 9, 360 moléculas. Entenderam? 360 moléculas vão se... Deixa eu separar aqui, peraí. Vão se ionizar em H+, mais Cl-. 360 moléculas vão se ionizar. As outras 40 não vão se ionizar, vão continuar como HCl. Entendeu? Isso é o grau de ionização. De 400, 360 se ionizaram. Isso corresponde a 90%. Exercício número 5. O ácido sulfúrico é utilizado como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, explosivos, papéis, corantes, cosméticos, tintas, pigmentos, entre outros produtos. O ácido sulfúrico, o H2SO4, é um dos ácidos mais consumidos no mundo inteiro para produção de diversas substâncias. Vamos lá, quanto à sua volatilidade, você vai ter que decorar ali que o ácido sulfúrico, ele é um ácido fixo, ou seja, ele não é volátil. Entenderam? Então, vocês vão decorar. Dá para eu abrir um pote com ácido sulfúrico? Então, dá para abrir. Você não vai ter queimadura no seu nariz ou no seu olho. Você não vai começar a fungar, a lacrimejar, irritado pela acidez do ácido sulfúrico. Por quê? Porque ele não é volátil. Ele é o quê? Vem cá, sobrinho. Ele não é volátil, ou seja, ele não evapora com facilidade. Ele é um ácido fixo. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, lembra que quase sempre eu posso olhar para a fórmula e já dizer. Então, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, você vai classificá-lo como sendo um diácido, já que cada molécula libera 2 H+. Quanto à presença de oxigênio, o aluno vai lá na prova e escreve tem. Eu sei que tem, porque eu consigo ver, né? Eu não sou retardado mental, né? Então, eu sei que ele tem oxigênio. Eu quero que você diga qual é a classificação. Como é que eu chamo os ácidos que têm oxigênio? Eles são chamados de oxiácidos. Quanto à sua força, usa o macete. 4O menos 2H+, vai dar 2. Quando eu uso a regra e dá 2 ou mais, ele é um ácido forte. Quanto ao número de elementos químicos, ele tem o H no começo, o S no meio e o O no final. Então, ele tem 3 elementos químicos. Então, ele vai ser um ácido ternário. Isso é o que a gente tem de classificação. Se ele é volátil ou se ele é fixo. Quantos hidrogênios ionizáveis ele libera, se ele tem ou não tem oxigênio, se ele é forte, moderado ou fraco, e se ele é binário, ternário ou quaternário. Vamos para o último exercíciozinho? Eu vou colocar aqui agora, então, exemplos, tá? Vamos dar um exemplo de um hidrácido forte. Um hidrácido forte, ou seja, um ácido que não tem oxigênio que seja forte. Pode ser HCl, HBr ou HI. Eu vou colocar aqui o HI que a gente não colocou ainda, tá? Poderia ser quem? O HCl ou poderia ser o HBr. Um oxiácido ternário e forte. Vamos lá. Um oxiácido, ele tem que ter O. Para ser ácido, ele precisa ter o H. Então, ele quer um ternário, então tem que ter mais um elemento. HNO3. Ele é um oxiácido? Sim, tem o oxigênio. Ele é ternário? Sim, tem H, tem N, tem O. Ele é forte? É, porque 3 menos 1 vai dar 2. 3 menos 1 vai dar 2. Um ácido binário e fraco. HCl, HBr e HI são fortes. HF é moderado. O H2S, por exemplo, ele é um ácido
binário, porque ele tem só o H e tem o S, e ele é fraco. Ficou horrível. É H2, agora sim, para o Jean não falar mal da minha letra no segundo ano, né? Ele vem na aula do primeiro para atrapalhar, vai dizer que a minha letra é feia. Oxiácido ternário e fraco. Um oxiácido ternário e fraco. Vamos colocar lá do comecinho, ó. H3BO3. Desculpa. H3BO3. É um oxiácido, termina com O. Ele é ternário, tem HBO, Homebox Office, ok? Então ele tem H, B e O. Hidrogênio, bório e oxigênio. Ele é fraco? Por quê? Porque se eu fizer ali, ó, eu vou ter o quê? 3 menos 3, dando 0. Respirar fundo, eu ainda estou me recuperando do Covid, ainda tem um pouquinho de... Vou ser sincero para vocês, dá um cansaçozinho respiratório, ó. Respirar fundo, oxigenar bem o pulmão, que está dando uma falhinha na máquina aqui. Um diácido e forte. Um diácido forte. Vamos colocar então aqui H2SO4. Ele é um diácido porque ele tem 2 Hs. Então, se eu pegar aqui 4 menos 2, vai dar 2. Ele é um ácido o quê? Forte. Um diácido volátil. Eu vou colocar aqui o ácido, ó, é um diácido, é o ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. É o principal responsável pelo cheiro do ovo podre. Então, ele é um ácido tóxico e extremamente volátil. E ele é um diácido porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Um triácido fixo. Um triácido, eu vou colocar o principal, que é o fosfórico, H3PO4. É o ácido que eu tenho no refrigerante. Ele é um triácido porque ele tem 3 Hs e ele é fixo, são os... Eu quero que vocês decorem 2 ácidos fixos importantes. O ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido fosfórico, H3PO4. Um hidrácido ternário, H letal, ácido cianídrico letal, ele inibe a enzima que faz com que a célula absorva o oxigênio. Então, ele é um gás asfixiante, é um gás extremamente tóxico. O descobridor dele morreu ao deixar um vidrinho com essa amostra de ácido cair e quebrar no seu laboratório. Ácido cianídrico. Tá? É o cianureto, que é um derivado, foi o que o Hitler colocou e mordeu para morrer covardemente antes de ser alcançado pelos o exército, não sei se foi acho que foi o russo e o americano que invadiram Berlim, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então essas são as principais as principais classificações para os ácidos inorgânicos. Próxima aula, aprender a dar o nome para esses ácidos. Beijão para vocês, se cuidem bastante, até a próxima aula.